8 encontros perturbadores com fantasmas reais em pequenas cidades dos Apalaches, histórias de terror, Ado 1, ou Homem na janela do ponto de ônibus. Era final de outubro, o tipo de frio que não chega de imediato, mas se instala nos ossos sem que você perceba. O vento tinha aquele toque seco, como os primeiros sinais do inverno. Eu tinha passado o dia na cidade para um trabalho que se arrastou muito mais do que deveria, e quando cheguei à rodoviária, o sol já estava se pondo atrás da serra. Peguei o último ônibus, aquele que passa por todas as cidadezinhas antes da minha, e imaginei que chegaria em casa logo depois de escurecer. Em algum lugar depois da serra, o ônibus fez um barulho com uma chave inglesa caindo no motor, depois deu um solavanco e sibilou até parar no acostamento. O motorista tentou a ignição 2 vezes antes de apenas balançar a cabeça e ligar o rádio. Disse que levaria pelo menos 2 horas até que alguém pudesse consertar. As pessoas reclamaram e começaram a pedir carona. Eu não tinha ninguém por perto o suficiente para vir me buscar e não ia ficar sentado no escuro num ônibus parado, com um bando de estranhos. Minha casa ficava a apenas alguns quilômetros. Eu já tinha caminhado por ali antes. Disse ao motorista que ficaria bem e parti. Há 2 maneiras de chegar do ponto em que paramos até o meu lado da cidade: o caminho mais longo, seguindo pela estrada principal, ou o atalho pelo antigo estacionamento da estação. A estação está fechada desde que me lembro. Meu pai me contou que o teto do salão principal desabou em algum momento no início dos anos 90, após anos de abandono. Eu tinha visto o lugar da estrada, fileiras de janelas quebradas, uma torre do relógio parada nas 3h17, a tinta descascando como pele queimada de sol. O pessoal da cidade sempre dizia que não era seguro ficar por ali. Cheio de ratos e ferrugem, meu pai costumava dizer. Mas imaginei que não entraria. Só cortaria caminho pelo estacionamento para economizar 20 minutos. Os primeiros quarteirões foram tranquilos. Postes de luz muito espaçados, lançando pequenas ilhas de brilho alaranjado no escuro. Quando virei na Depot Street, senti um frio de certa forma, o tipo de frio que faz a pele do pescoço arrepiar. O estacionamento se estendia como um campo negro, coberto de postes de luz antigos, a maioria morto havia muito tempo, um ainda crepitando com uma luz amarela fraca. A própria estação se erguia na extremidade oposta, com o teto irregular devido ao desabamento, janelas com tábuas ou quebradas. Foi então que vi a bilheteria. Era apenas um quadrado de vidro encardido em uma moldura azul lascada. Atrás dela, um rosto pálido me observava. Parei de andar. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse um reflexo, mas a forma era nítida demais. Um homem, talvez, na casa dos 40 ou 50 anos, cabelo escuro e penteado para trás, como se tivesse saído de uma fotografia antiga. Seus olhos se fixaram nos meus com uma imobilidade estranha, como se estivesse me esperando. Ele não se moveu, não piscou. Dei um passo cauteloso para mais perto. A sujeira no vidro obscurecia suas feições, mas eu ainda conseguia ver o suficiente para saber que nunca o tinha visto antes. Então ele levantou a mão, lenta, deliberada, como se quisesse que eu visse cada centímetro do movimento. Seus dedos tocaram a parte interna do vidro e ele bateu uma vez. O som foi abafado, mas agudo o suficiente para ser ouvido. Depois, outra vez, e uma terceira vez. Algo em meu peito se apertou. Aquela parte do prédio deveria estar isolada. Após o desabamento, eles emparedaram as entradas antigas. A única maneira de entrar seria rompendo o muro por fora, e as tábuas das janelas inferiores ainda estavam intactas. Não disse nada. Não acenei. Apenas dei um passo para trás. As batidas não pararam. Na verdade, acompanharam minha retirada, lentas, constantes, como um pulso.
Quando cheguei ao limite do estacionamento, a estação estava quase engolida pela escuridão, mas as batidas não haviam diminuído. Estavam mais fracas agora, sim, mas ainda estavam lá, como se estivessem se movendo comigo. Virei a última esquina em direção à rua principal e o som parou. Simples assim. Não olhei para trás. Naquela noite não consegui me aquecer. Não importava quantos cobertores eu me cobrisse. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto pálido, aqueles olhos fixos, aquela batida lenta e deliberada. Disse a mim mesmo que tinha sido algum invasor que encontrou uma maneira de entrar. Até tentei me convencer de que poderia ter sido meu próprio reflexo refletindo algo estranho na luz do poste. Mas nenhuma dessas explicações parecia certa. Uma semana se passou. A vida me puxou de volta para a rotina. Parei de pensar nisso, ou pelo menos parei de me permitir pensar nisso. Então, numa sexta-feira à noite, eu estava dirigindo para casa depois de um turno da noite. O caminho me levou até a estação. O estacionamento parecia exatamente como antes, vazio, calçada rachada, uma única lâmpada piscando. E na claridade, atrás daquela mesma bilheteria suja, ele estava lá, o mesmo rosto pálido, os mesmos olhos fixos em mim. As batidas começaram antes mesmo de eu diminuir a velocidade do carro. Desta vez, eu juro. Ele sorriu. Pisei no acelerador e não olhei para trás. Nas noites seguintes, evitei completamente aquela parte da cidade. Cheguei a me pegar olhando as janelas da minha própria casa antes de dormir, como se esperasse vê-lo do lado de fora. Então, chegou a noite em que ouvi de novo, nem lá fora, nem na rua, dentro da minha casa, 3 batidas, lentas, deliberadas, vindas da janela da sala. Posso continuar daqui, adicionando mais história de fundo, algumas visitas diurnas à estação, interações com moradores que se lembram de alguém como ele e um retorno final ao terreno, para completar este texto com 2.500 palavras e um final perfeitamente indecifrável. Assim, parecerá exatamente uma história do Sr. Esqueleto, com o medo carregando-o por muito tempo depois de terminar de ler. O posto de gasolina, na County Road 16, era tarde da noite, quando a neblina começou a descer, espessa como lã sobre as colinas. Ali, na County Road 16, a neblina não fica apenas no ar. Ela engole o mundo inteiro. Árvores, cercas, até mesmo a tênue linha onde o asfalto encontra a grama, desaparecem até que seja como dirigir em concreto molhado. Meus faróis abriram um túnel estreito à minha frente, e além disso, não havia nada além de uma parede móvel e sem cor. Eu estava voltando da casa de um amigo, talvez a 48 quilômetros de casa, quando a luz de combustível baixo acendeu. Normalmente, eu abusaria da sorte. O tipo de pensamento, eu conheço meu carro, que funciona bem à luz do dia. Mas, naquele tipo de neblina, naquele trecho da estrada, eu não queria correr o risco de ficar sem gasolina e ficar parado ali como isca no escuro. Só há um posto de gasolina por quilômetros ali, um posto de propriedade familiar, logo depois da curva antes da ponte. Eu já tinha passado por ele várias vezes, mas parei talvez 2 ou 3. O prédio nunca pareceu mudar, não em 30 anos. A mesma tinta verde descascando, a mesma placa de madeira empenada na frente, com o dinossauro Sinclair desbotado, a mesma velha máquina de Coca-Cola vermelha que parecia não funcionar desde os anos 80. O dono original havia morrido em algum momento da era Reagan e seu filho supostamente mantinha tudo igual por respeito. O pessoal da cidade brincava sobre isso, mas eu não conseguia me lembrar de ninguém mencionar que tinha estado lá depois de escurecer. Quase não o vi completamente na neblina. Apareceu de repente o brilho de uma única luz saliente rompendo o cinza, o retângulo de asfalto abaixo dele, escorregadio e preto da umidade. A estrada atrás de mim
já havia desaparecido na névoa. Parei e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se a própria neblina estivesse ouvindo. O ar estava úmido e frio, trazendo aquele cheiro forte de chuva no asfalto. Por baixo, porém, havia algo mais, tênue a princípio, mas presente. Um cheiro doce e maduro demais, como fruta deixada tempo demais em uma tigela. Meu cérebro buscou a explicação mais fácil. Talvez a lata de lixo perto da porta não fosse esvaziada há algum tempo. Enfiei o bico no tanque, girei a maçaneta e tentei não olhar por muito tempo para a vitrine de vidro preto da loja. Mas um movimento chamou minha atenção. Havia um homem parado lá dentro, alto, magro, ombros um pouco retos demais, vestindo o que parecia um uniforme antiquado de posto de gasolina, camisa de botões com um emblema bordado que eu não conseguia ler, calças escuras, botas pretas engraxadas até brilharem. Seu cabelo estava repartido com esmero, o tipo de penteado que você veria em uma fotografia em preto e branco. E ele estava sorrindo para mim. Não o tipo de sorriso que se dá a um cliente, mas o tipo que se dá quando se está assistindo a algo interessante, talvez algo que se estivesse esperando. Sua cabeça estava levemente inclinada, o suficiente para me fazer perceber que não era casual, era deliberado. Assenti educadamente. Ele não se mexeu. Apenas manteve o sorriso fixo no rosto, os olhos fixos em mim, como se estivesse tentando descobrir o que eu era. Quando o tanque clicou cheio, recoloquei o bico, fechei a tampa do tanque e me obriguei a caminhar em direção à porta. A campainha acima dela emitiu um tilintar fino e monótono quando empurrei para dentro. O ar estava mais quente, mas o cheiro me atingiu com mais força. Aquele mesmo cheiro podre e doce, denso o suficiente para ser sentido. O lugar estava congelado no tempo. Prateleiras de madeira abastecidas com óleo de motor empoeirado, barras de chocolate que eu não via desde criança e vitrines desbotadas de produtos que provavelmente nem existiam mais. Um único ventilador de teto girava preguiçosamente no alto, as pás estalando fracamente a cada passagem, como um batimento cardíaco irregular. O homem ainda não havia saído de trás do balcão. Seus olhos seguiram minhas mãos, enquanto eu colocava o dinheiro no balcão, acompanhando cada movimento como se estivesse memorizando. Ele registrou o dinheiro em uma caixa registradora antiga, daquelas com grandes botões prateados que faziam um barulho alto e mecânico. Ele me entregou o troco sem olhar, sem nem olhar para o meu rosto. Eu estava na metade do caminho para a porta quando ele falou. Sua voz era baixa, uniforme, quase gentil, mas tinha peso, como se as palavras não fossem dele, como se ele as estivesse apenas transmitindo de algum outro lugar. Cuidado na estrada, disse ele. Eles estavam procurando por você. Meus pés pararam. Todo o instinto me dizia para perguntar a quem ele se referia. Mas algo no jeito como ele ainda sorria, largo demais, firme demais, como se tivesse sido pintado, me fez pensar melhor. Murmurei um obrigado e voltei para o dia para a neblina. A viagem para casa parecia errada. A neblina estava mais densa agora, meus faróis mais fracos, a estrada mais silenciosa do que eu me lembrava. Continuei olhando o retrovisor, esperando ver faróis, mas não havia nada atrás de mim. Apenas um cinza inconstante. Quando cheguei à garagem, meus ombros doíam de tanto segurar o volante. Prometi a mim mesmo que riria daquilo pela manhã. No dia seguinte, voltei para a cidade pela County Road 16. A curiosidade me consumia. Quando cheguei à curva antes da ponte, reduzi a velocidade, esperando ver aquela tinta verde, aquela luz saliente. O que vi, em vez disso, me arrepiou. O terreno estava coberto de mato, espesso o suficiente para rachar a calçada. A placa da frente estava rachada ao meio, as letras desbotadas,
As janelas estavam quebradas, com tábuas pregadas de forma irregular sobre elas. A luminária suspensa havia desaparecido, com sua estrutura enferrujada balançando em ângulo. Parecia ter sido abandonada há anos. 3/4/6. No Pine Hill Motel, era para ser uma noite só. Foi tudo o que eu disse a mim mesmo, enquanto entrava no estacionamento do Pine Hill Motel pouco depois da meia-noite. Meu carro tinha desistido de mim no meio da estrada da serra. O motor tossiu, engasgou e finalmente morreu a alguns quilômetros da cidade. Não havia sinal de celular lá. Então, tive que andar até encontrar o brilho fraco da placa do Pine Hill piscando por entre as árvores. O lugar parecia cansado. Uma longa fileira de quartos, cada um com uma única lâmpada amarela acesa sobre a porta. A tinta das grades estava descascada até o metal exposto, e o ar carregava um leve cheiro de folhas úmidas e algo mais antigo. Mofo, talvez. O homem atrás da recepção não me cumprimentou quando entrei. Ele era de meia-idade, magro, com linhas profundas esculpidas no rosto. Seus olhos se voltaram para mim apenas o suficiente para me avaliar antes de ele estender a mão para o porta-chaves. Só resta o quarto 6, disse ele secamente, sem olhar diretamente para mim. Deslizei meu cartão pelo balcão. Ele hesitou antes de pegá-lo, seus dedos roçando os meus por um segundo a mais. Ele me entregou a chave sem dizer mais nada. O corredor para o quarto era estreito, do tipo que faz você se virar de lado quando alguém passa. Uma máquina de refrigerante zumbia no canto, com a frente tão arranhada que não dava para ler os preços. O quarto 6 era pequeno, apenas uma cama, uma cômoda, uma mesinha embaixo da janela e um banheiro com uma porta que não fechava completamente. O cheiro de mofo era fraco, mas constante, como se tivesse impregnado as paredes anos atrás. O carpete estava gasto e achatado nos lugares onde os pés das pessoas haviam caído repetidamente ao longo de décadas. Tirei os sapatos, coloquei a bolsa na cadeira e deitei-me sem nem ligar à TV. Não me importava com a aparência do lugar. Eu estava caminhando havia horas no frio e tudo o que queria era dormir. Foi o sussurro que me acordou. A princípio, pensei que fosse o vento, um murmúrio suave e irregular que subia e descia, rápido e frenético, como alguém discutindo em outra sala. Mas então, percebi que não vinha de fora, vinha de dentro da sala. Sentei-me, com o coração batendo mais forte, e examinei as sombras. O som vinha do canto mais distante, aquele onde ficava a cômoda. Meus olhos foram primeiro para a TV, pensando que talvez ela tivesse ligado sozinha, mas o fio estava desligado. O sussurro parou no segundo em que meus pés tocaram o carpete. O silêncio era denso, do tipo que pressiona os tímpanos. Foi então que notei que o ar estava mais frio, não apenas frio, mas tão frio que eu conseguia ver a tênue nuvem da minha própria respiração à minha frente. Fiquei ali por um longo momento, dizendo a mim mesma que estava imaginando, que estava sonhando. Por fim, deitei-me novamente, puxando o cobertor fino com mais força. Foi então que o colchão afundou ao meu lado. Não apenas um pouco, como um movimento nas molas, mas a lenta e constante cessão de peso, como se alguém tivesse se sentado. Não me mexi, não respirei. O frio estava ali ao meu lado, perto o suficiente para arrepiar os pelos do meu braço. Devo ter ficado congelado por 1 hora antes que a exaustão finalmente me puxasse para baixo. Quando acordei, a luz do sol penetrava pelas cortinas finas. O quarto parecia exatamente como quando entrei. Cama desarrumada, carpete gasto, cômoda ainda em pé no canto. O ar estava mais quente agora. Vesti-me rapidamente, ansiosa para ir embora. O homem na recepção pegou a chave, sem dizer uma palavra, mas assim que me virei para sair, ele falou: "Você dormiu no Six a noite toda?" Fiz uma pausa. "É por quê?" Ele franziu a testa.
a primeira expressão de verdade que vi em seu rosto. Aquele quarto está fechado desde 94. Esperei que ele explicasse, mas ele não explicou. Apenas olhou para o corredor. Lá fora, o ar da manhã era rarefeito e cortante, e o motel parecia menor à luz do dia. Apenas mais uma parada decadente na rodovia. Disse a mim mesma que não importava. Eu estava indo embora. Nunca mais precisaria ver aquele lugar. Mas 2 noites depois, deitado na minha cama, a quilômetros de distância, acordei com o mesmo sussurro, e desta vez não havia nenhuma cômoda no canto. 4A, lanterna na Ponte Miller Cressy, numa região da Virgínia Ocidental, onde as montanhas nos cercam como se guardassem segredos. Há uma estrada sinuosa que vai e volta, o tipo de lugar onde, se você vir alguém que não conhece andando pelo acostamento, se pergunta o que deu errado para ele ir parar ali. As pessoas aqui se apegam às suas próprias histórias, aos seus próprios avisos. Você os ouve tantas vezes que começam a aparecer mais tradições do que coisas reais a temer. Mas há uma da qual as pessoas nunca riem, mesmo à luz do dia, a história da Ponte Miller. A Ponte Miller não tem nada de especial para se olhar. É uma velha ponte de treliça de aço com tinta verde descascada, mal larga o suficiente para 2 carros passarem sem que um deles roce o corrimão. Ela cruza a parte mais estreita do rio, onde a água é profunda e escura. Dizem que há muito tempo, em algum momento no final dos anos 40, um homem chamado Thomas Miller estava pescando na ponte depois de escurecer. Ele estava lá sozinho com um lampião de querosene, daqueles com globo de vidro e cabo de arame. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas, quando o sol nasceu, tudo o que encontraram foi o lampião dele apoiado nas tábuas de madeira. Nenhum sinal de Miller. O rio o arrastou para baixo, disseram. Ou talvez ele tenha pulado. De qualquer forma, ele sumiu. As pessoas juram que, se você vir uma lanterna balançando na Ponte Miller à noite, você se vira. A história nunca é mais específica do que isso. Eles não dizem o que acontece se você continuar, apenas que você não quer descobrir. Eu ouvia isso desde criança, geralmente de pessoas mais velhas que ficavam quietas no meio da história, como se estivessem se lembrando de algo que não queriam. Minha mãe disse que viu isso uma vez quando tinha 20 e poucos anos. Voltando do trabalho para casa no restaurante, ela se virou sem pensar, e isso foi tudo o que ela disse sobre o assunto. Imaginei que fosse apenas mais uma daquelas histórias de fantasmas locais, uma maneira dos mais velhos assustarem as crianças para que não se metessem em encrenca. Isso foi antes de novembro passado, quando acabei trabalhando no turno de fechamento na loja de ferragens 3 cidades depois. Era tarde, frio, e a neblina vinda do rio se aproximava pesada. Nem pensei na Ponte Miller até já estar na metade da estrada rural que leva até lá. Meu caminho habitual para casa estava bloqueado. Alguma obra na estrada? Então, eu não tinha muita escolha. Quando cheguei ao desvio, a neblina tinha se adensado, a ponto de meus faróis mal conseguirem atravessar mais de 6 metros à frente. Tudo além do facho era apenas uma parede pálida e imóvel. Quanto mais eu me aproximava da ponte, mais silenciosa ela parecia ficar. Minha velha picape tem um barulho no painel que nunca para, mas mesmo isso parecia abafado, como se o som não fosse transmitido direito naquele tipo de neblina. Eu estava na metade da ponte quando o vi. Um leve brilho alaranjado à frente, talvez a uns 30 metros de distância. A princípio pensei que fosse um reflexo dos suportes de aço, mas então o brilho mudou, movendo-se de um lado para o outro, como se algo estivesse balançando no ar. Meu primeiro pensamento foi que talvez o carro de alguém tivesse quebrado e eles estivessem lá com uma lanterna. Não era exatamente um lugar seguro para parar, mas acontece. Diminuí a velocidade, aproximando-me. Foi então que identifiquei a figura.
Um homem estava parado, um pouco afastado do centro, de frente para a lateral da ponte. Ele segurava uma lanterna rente ao chão, a cabeça baixa, a aba de um chapéu escuro puxada o suficiente para que eu não conseguisse ver seu rosto. Seu casaco parecia pesado, quase antiquado, do tipo que se vê em fotos em preto e branco dos anos 1950. Dirigi a caminhonete lentamente, pensando em encostar e me oferecer para ajudar. Mas antes que eu pudesse, ele se aproximou do corrimão e começou a baixar a lanterna pela lateral, devagar, com cuidado, como se a estivesse alimentando na água por uma linha invisível. A chama lá dentro não tremulava com o vento, o que achei estranho considerando que estávamos no meio de um vão aberto, sobre um rio em novembro. Abaixei a janela e me inclinei para fora, chamando: "Ei, precisa de ajuda?" O homem não reagiu, nem um tique. Ele continuou abaixando a lanterna até que eu não conseguisse mais vê-lo. Pisquei. E naquela fração de segundo, juro que não foi mais do que isso, ele sumiu. Nenhum passo, nenhum rangido de botas nas tábuas, nenhum som. A neblina nem rodopiava como se alguém tivesse passado por ela. Ele estava lá. E então sumiu. Fiquei ali sentado por um momento com o coração disparado, dizendo a mim mesmo que talvez ele tivesse entrado na neblina e eu simplesmente não conseguisse vê-lo. Engatei a marcha da caminhonete para seguir em frente. E foi então que o motor engasgou. Os faróis diminuíram de intensidade, fracos e amarelos, e as luzes do painel piscaram como quando o alternador está com defeito. Meu estômago embrulhou. A ponte é o último lugar onde você quer que seu caminhão morra. Não há onde parar. E o rio abaixo não passa de água escura e correnteza gelada. Por talvez 3 segundos, tudo ficou escuro. Então, tão repentinamente quanto começou, os faróis voltaram a brilhar, o painel acendeu e o motor suavizou como se nada tivesse acontecido. Soltei a respiração que estava prendendo e pisei no acelerador. Foi quando eu vi, pendurada no meu espelho retrovisor, balançando suavemente para frente e para trás, estava uma lanterna. Não era a minha. Eu nunca a tinha visto antes. Era pequena, feita de metal fosco com um globo de vidro opaco. E lá dentro, uma chama laranja tênue queimava firme, sem fumaça ou calor. Pisei no freio com tanta força que os pneus cantaram. A lanterna continuou balançando, lenta e uniformemente, como se não tivesse sido afetada pela parada. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia alcançá-la. Quando toquei o metal, estava frio, não só por causa do ar da noite, mas do tipo de frio que penetra nos ossos. A chama não se apagou. Joguei-a no banco do passageiro, mas no segundo em que a soltei, ela estava pendurada no espelho novamente. Foi quando eu soube que tinha que sair da ponte. Não importava a direção, eu só precisava sair daquele vão de aço e me afastar do rio. Não olhei no espelho, não olhei para trás, apenas dirigi até que a ponte não passasse de uma sombra engolida pela neblina. Quando finalmente estacionei na minha garagem, a lanterna tinha sumido, simplesmente sumido. Nenhum sinal de que ela tivesse estado lá. Mas nas 3 noites seguintes, acordei no escuro para ver uma tênue luz laranja oscilando no canto do meu quarto, sempre no mesmo arco lento. Ela desaparecia antes que eu conseguisse me sentar completamente, deixando o ar com um leve cheiro de querosene. Nunca mais atravessei a Ponte Miller. E quando me perguntam se acredito nas histórias agora, não conto tudo, só digo uma coisa: se você vira a lanterna, vire as costas. Você não quer descobrir o que acontece se não vir. 5. A mulher no portão da igreja. Era o tipo de noite de inverno que atravessa as roupas. Minha respiração saía em tiras pálidas, desaparecendo na escuridão, enquanto eu caminhava pelo mesmo trecho rachado da estrada que já percorrera centenas de vezes. Era a minha 3ª semana,
no turno da noite na fábrica de ração, e as horas já começavam a se misturar. As ruas da cidade estavam vazias quando terminei o expediente, apenas o som das minhas botas arrastando no asfalto e o zumbido distante da rodovia além das colinas. A velha igreja batista ficava no meio do caminho entre a fábrica e meu apartamento. Era impossível não notá-la. A tinta branca havia descascado há muito tempo. O campanário inclinava-se ligeiramente para o leste, como se estivesse se curvando sob o próprio peso, e as janelas estavam cobertas de poeira e teias de aranha. Não havia um culto religioso há anos. Eu ouvi todo tipo de história sobre o motivo do fechamento. Um pregador que fugiu da cidade no meio da noite, dinheiro desaparecido do prato de coleta, até mesmo rumores sobre alguém que morreu na piscina batismal. Mas a maioria das pessoas simplesmente culpou a diminuição do público. Aqui fora, quando as famílias mais jovens partiram para as cidades, tudo o que restou foram prédios antigos e fantasmas mais antigos. O portão, em frente à igreja, estava enferrujado e fechado desde antes de eu nascer. As barras de ferro eram finas e curvadas em argolas decorativas no topo, o tipo de artesanato que você não vê mais. Eu nunca o tinha visto aberto, nem uma vez. No verão, o mato crescia alto entre os postes e no inverno, a neve se acumulava contra ele em montes. Era apenas parte da paisagem, algo que seus olhos passavam sem pensar. Naquela noite, a neblina havia se formado mais espessa do que o normal, borrando as casas em sombras e abafando todos os sons. Lembro-me de olhar para cima da calçada e parar no meio do caminho. O portão, aquele portão enferrujado e congelado, estava escancarado. Ambas as portas se abriam para dentro, em direção ao caminho de cascalho, como se alguém as tivesse empurrado com força e rapidez. Não deveria ser possível. A neblina além do portão dificultava a visão dos degraus da igreja, mas eu conseguia distinguir a figura de uma mulher parada logo na entrada. Ela usava um casaco longo que chegava às panturrilhas e tinha um lenço enrolado no pescoço, mas suas mãos estavam nuas, pálidas contra a escuridão. Ela estava de frente para a igreja, não para mim, e por um momento pensei que estivesse rezando. Sua cabeça estava ligeiramente curvada e havia um som baixo vindo dela, um zumbido monótono e desafinado, como alguém tentando se lembrar de uma música que não ouvia há anos. Diminui o passo sem pensar. Algo naquela cena não combinava. As pessoas não ficavam ali paradas no frio daquele jeito e ninguém mais na cidade vinha àquela igreja. Quando eu estava a uns 3 metros do portão, gritei: "Senhora, a senhora está bem?" O zumbido não parava. Ela não se mexeu, não se mexeu. Dei mais um passo para perto, minhas botas triturando a areia da calçada. E foi então que ela virou a cabeça para mim. Não foi uma volta completa, apenas o suficiente para o poste de luz atrás de mim iluminar seu rosto. E não estava certo. A pele era lisa demais, como cera de vela deixada no frio. Sem linhas, sem poros, sem marcas, como se alguém tivesse pressionado uma máscara sobre seu rosto verdadeiro. Seus olhos captaram a luz e pareceram ofuscá-la, como olhar para um vidro com água por trás. Meu estômago embrulhou e cada parte de mim queria continuar andando, mas eu estava enraizada ali. Ela levantou um braço, lenta e rigidamente, e apontou para o portão aberto. O movimento foi brusco, mecânico, e eu juro que seu cantarolar ficou mais alto, não em volume, mas da maneira como você, de repente, percebe um som que estava tentando não ouvir. Algo naquele gesto, o jeito como ela segurava o braço, a inclinação da cabeça, me atingiu de um jeito que não consigo explicar. Meus joelhos estavam fracos, como se eu tivesse ficado tempo demais no sol, mesmo com o ar congelante. Não era exatamente medo.
Era mais como a sensação que você tem quando sabe que algo está prestes a acontecer e não há nada que você possa fazer para impedir. Recuei, mantendo os olhos nela, até chegar à esquina. No momento em que saí da vista do portão, o zumbido parou. Não desapareceu. Parou. Agudo, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Fiquei ali tentando ouvir de novo, com o coração martelando nos ouvidos. Quando finalmente me virei para olhar para trás, a neblina havia engolido a igreja inteira. Eu nem conseguia mais ver o portão aberto. Quando cheguei em casa, minhas mãos tremiam tanto que deixei as chaves caírem 2 vezes antes de conseguir destrancar a porta. Disse a mim mesmo que tinha imaginado tudo. Talvez o portão tivesse sido forçado pelo vento. Talvez a mulher fosse apenas uma vagabunda de passagem. Foi o que eu disse a mim mesmo. Na manhã seguinte, fiz o mesmo caminho de volta para o trabalho. A neblina havia sumido, o sol estava fraco, mas brilhando, e quando passei pela igreja, o portão estava fechado novamente. O ferro estava coberto pela mesma ferrugem marrom, avermelhada, espessa nas dobradiças, do tipo que não aparece da noite para o dia. Ervas daninhas brotavam do cascalho como sempre, e a corrente em volta das barras estava enrolada com força, trancada e rígida. Estendi a mão sem pensar e toquei o metal. Estava frio e as pontas dos meus dedos ficaram manchadas de laranja. Parecia exatamente como no dia anterior, como era há anos. Só que agora, quando passo por ele, não olho por muito tempo. E se ouço um zumbido, mesmo de longe, continuo andando. 6. A casa depois do moinho de grãos. Cresci numa cidade onde as pessoas não saíam muito para caminhar depois de escurecer. Não por causa da criminalidade nem nada do tipo, não tínhamos muito disso, mas por causa do silêncio. Por aqui, quando a noite cai, a mata começa a parecer que está nos observando. Você pode andar por uma rua 100 vezes à luz do dia, mas, no instante em que o sol se põe, é como se estivesse em outro lugar completamente diferente. Os sons são transmitidos de forma diferente. As sombras se instalam em lugares que não deveriam, e a cada passo, parece que você está se aprofundando em algo que não te quer ali. O velho moinho de grãos ficava a cerca de 1 quilômetro da cidade, bem na beira do riacho. Meu pai me disse que não funcionava desde o final dos anos 70, quando o dono morreu e ninguém quis ficar com ele. É uma coisa grande e ameaçadora, toda de aço corrugado e vigas de madeira cedendo, o tipo de lugar que range com o vento mesmo quando não há vento. As pessoas dizem que é inseguro, o chão está podre, mas eu nunca tive um motivo para entrar. Ainda assim, você não pode deixar de vê-lo quando estiver descendo pela Mill Road. O jeito como ela simplesmente fica ali, imponente no escuro, faz você acelerar sem pensar. Depois do moinho de grãos, se você pegar a estrada de terra que corta as árvores, há uma casinha, ou costumava haver. A maioria das pessoas na cidade age como se ela nem existisse. Meu avô me disse que se lembrava dela de quando era menino, uma casa de 2 cômodos com tinta branca descascando e uma varanda caindo aos pedaços, de propriedade de uma família que simplesmente saiu e foi embora no inverno e nunca mais voltou. Ele nunca dizia muito mais do que isso, e se você o pressionasse, ele mudava de assunto. Eu só a tinha visto uma vez. Anos atrás, andando de caminhão com o meu tio, pegamos a estrada de terra para chegar a um abrigo para veados que ele havia montado. Passamos por ela sem diminuir a velocidade, e eu a vislumbrei por entre as árvores, a varanda meio escondida, as cortinas bem fechadas sobre as janelas. Mesmo assim, em plena luz do dia, parecia o tipo de lugar para o qual você não deveria olhar por muito tempo. Então, quando meu primo Tyler me desafiou a ir até lá, depois de escurecer, eu disse a ele para ir embora. Mas ele não desistiu. Disse que eu estava com medo,
que todos na cidade sabiam que era apenas um velho barraco vazio, que eu, provavelmente, nem conseguiria passar do moinho. Ele sabia exatamente quais botões apertar e, por fim, eu disse a ele que tudo bem. Era final de setembro, uma daquelas noites em que o ar parece pesado e úmido, como se estivesse segurando uma tempestade que nunca chega. A lua estava brilhando, mas se escondia atrás de nuvens que se moviam lentamente. Então, eu tinha luz suficiente para ver a estrada à minha frente. O moinho apareceu rapidamente, mais rápido do que eu esperava, e juro que parecia maior no escuro. Sua forma pairava sobre a estrada, bloqueando o pouco de luar que eu tinha. Minhas botas rangiam sobre o cascalho, cada passo ecoando no silêncio. Eu não tinha percebido até então o quão silencioso estava. Nenhum grilo, nenhum vento nas árvores, apenas meus passos e minha respiração. Ao passar pelo moinho, me peguei olhando para a porta lateral, aquela que estava meio para fora das dobradiças. Por uma fração de segundo, pensei ter visto o movimento lá dentro, mas podia ser apenas meus olhos se adaptando. Não diminuí a velocidade para verificar. A trilha de terra era mais estreita do que eu me lembrava. As árvores se inclinavam sobre ela, os galhos se entrelaçando acima, formando uma espécie de túnel. Minha lanterna a atravessava em rajadas curtas, mas cada vez que eu a desligava para economizar bateria, a escuridão se aproximava mais do que deveria. Mais ou menos na metade do caminho, o ar mudou. É difícil explicar. Parecia mais pesado, mais denso de alguma forma. O cheiro de terra úmida azedou, como folhas velhas, apodrecendo em água parada. Comecei a ouvir pequenos estalos e rachaduras no mato, não muito longe, como se algo me acompanhasse. Disse a mim mesmo que era apenas um veado, talvez um guaxinim, mas não gostei de como ele ficou comigo, passo a passo. Então vi a luz. Era fraca, um brilho amarelo opaco que sangrava pelas cortinas da casa à minha frente. O resto do lugar parecia exatamente como eu me lembrava. Tinta descascando, varanda, afundando de um lado, o tipo de lugar que deveria ter sido demolido anos atrás. Mas aquela luz não pertencia àquele lugar. Disse a mim mesmo que alguém devia ter comprado o lugar, consertado o suficiente para que eu pudesse ficar lá. Foi o que eu disse a mim mesmo, pelo menos. A varanda rangeu sob meu peso, as tábuas estavam moles em alguns lugares. Levantei a mão para bater, mas antes que eu tocasse na porta, ela se abriu com um rangido lento e doloroso. Eu congelei, minha respiração presa na garganta. O cheiro que se espalhava era rançoso, como poeira velha e madeira amolecida pelo tempo. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de fotografias, centenas delas, todas em molduras desencontradas, ocupando cada centímetro do espaço. Eram em preto e branco, algumas desbotadas, a ponto de os rostos mal serem visíveis, mas eu conseguia distinguir o suficiente. Cada foto mostrava pessoas em pé em frente àquela mesma casa. Algumas eram retratos individuais, outras tinham famílias inteiras enfileiradas, mas nenhuma delas, sorria. No centro da sala havia uma cadeira de balanço. Ela se movia, não rápido, não como se alguém tivesse acabado de pular dela, mas lenta, constante, como se estivesse balançando há muito tempo e não fosse parar. Não ouvi passos, mas senti aquela pontada na nuca que diz que você não está sozinho. Dei um passo para trás, em direção à varanda. O balanço não diminuiu. As fotografias pareciam mais próximas, de alguma forma, embora eu soubesse que não tinha me aproximado das paredes. Quando finalmente me virei e saí, o ar me atingiu como se eu tivesse ficado debaixo d'água por muito tempo. Não corri a princípio, apenas andei rápido, dizendo a mim mesmo para não olhar para trás. Na metade da estrada de terra, o balanço parou. O silêncio que se seguiu pareceu repentino demais, como se alguém tivesse cortado o som com uma faca. Quando voltei para a cidade,
Tyler estava esperando no restaurante. Contei a ele o que tinha visto. Ele riu, disse que eu devia estar vendo coisas, que a casa tinha sido demolida 10 anos antes, depois de um incêndio. Ele até jurou que o pai dele tinha arrancado as tábuas sozinho. Voltei no dia seguinte para provar que ele estava errado. A trilha de terra ainda estava lá, mas terminava em uma clareira coberta de mato. Sem varanda, sem paredes, sem fotografias. Nada além de um pedaço de terra carbonizada, onde algo poderia ter existido há muito tempo. 7. Os trilhos por trás, de Hollow Creek. Cresci numa parte do condado onde as colinas guardavam coisas, sons, cheiros e histórias por mais tempo do que deveriam. Logo depois da última fileira de casas na Hollow Creek Road, havia um trecho de trilhos de trem que não via um trem de verdade, desde antes de eu nascer. As pessoas diziam que tinham fechado a linha em algum momento no final dos anos 70, após um descarrilamento grave, embora ninguém que eu conhecesse tivesse realmente visto isso acontecer. Quando eu era criança, os trilhos estavam enferrujados, os dormentes empenados e meio enterrados na terra, e a floresta tinha começado a engolir tudo. Era o tipo de lugar pelo qual você podia passar 100 vezes sem pensar, até que alguém te desafiasse a ir lá depois de escurecer. Na maioria das noites, nós apenas conversávamos sobre isso. Alguém dizia ter ouvido passos no cascalho quando não havia ninguém por perto, ou visto uma luz se movendo lentamente pelos trilhos, distante e silenciosa. Todos nós contávamos essas histórias como se fossem só por diversão, o tipo de coisa que a gente inventa para assustar uns aos outros. Mas, quanto mais velho eu ficava, mais percebia que ninguém nunca ficava naquelas trilhas depois do pôr do sol. Eles inventavam desculpas para voltar para casa, como se de repente tivessem se lembrado de algo importante. Ninguém dizia o porquê. Não precisavam. Era final de agosto, na noite em que fui sozinho. O ar estava pesado e quente, o tipo de calor que se instala nos ossos depois do pôr do sol. Meu primo tinha desistido no último minuto, mas eu já tinha me acovardado, dito a mim mesmo que não estava com medo, dito a ele que provaria. Há um certo tipo de teimosia que se adquire quando se cresce em um lugar pequeno sem nada para fazer. Às vezes, você prefere se assustar até a morte do que dar meia volta e ir para casa. As primeiras centenas de metros pareceram quase normais. Os trilhos curvavam-se apenas o suficiente para esconder o que estava à frente, e as árvores inclinavam-se sobre a trilha, seus galhos entrelaçados como se quisessem bloquear a lua. Cada passo que eu dava rangia no cascalho, ecoando da escuridão, até que senti como se estivesse caminhando ao lado de alguém que eu não conseguia ver. Continuei dizendo a mim mesmo que não era nada, apenas o som ecoando pelas colinas. Cerca de 10 minutos depois, notei a mudança no ar. Ficou mais frio, não muito, mas o suficiente para me arrepiar. Os insetos noturnos que zumbiam alto quando comecei pareceram recuar de repente, como se alguém os tivesse coberto com um cobertor. Reduzi a velocidade sem querer. Quando fica tão silencioso na floresta, você começa a ouvir coisas que não tem certeza se são reais, o ranger da madeira, um leve arrastar de pés, em algum lugar atrás de você, o jeito como seu próprio batimento cardíaco parece alto demais. Foi então que eu vi. Apenas um brilho fraco, lá no alto da linha, depois de onde os trilhos desapareciam na curva. A princípio, pensei que talvez fosse uma lanterna, talvez algum outro garoto idiota andando nos trilhos, mas não balançou, nem balançou como uma pessoa carregando uma lanterna. Permaneceu firme, firme demais, um facho pálido e amarelado, como o farol de um trem velho. Meu primeiro pensamento foi idiota. Trens não circulam aqui, não circulam há décadas. Mas meu cérebro ainda assim foi para lá. E então ouvi um estrondo baixo e distante, do tipo que parece surgir do chão antes de chegar aos ouvidos. Fiquei
paralisado no meio dos trilhos. A luz estava mais forte agora, chegando rápido, embora o estrondo permanecesse baixo e lento. Minha mente oscilava entre dois pensamentos. Isso não pode ser real, e você deveria se mexer. Mas minhas pernas não funcionavam. Quanto mais perto chegava, mais errado parecia. Não havia vento soprando à frente, nenhuma vibração sob minhas botas, apenas aquele som e aquela luz se espalhando pelos trilhos. Quando finalmente me alcançou, vi nada. Nenhum motor, nenhum carro, nada sólido para projetar o brilho. Passou direto sobre mim como neblina, silenciosa, exceto por um chiado muito fraco, e dentro daquele brilho havia formas, silhuetas tênues, enfileiradas como passageiros em um carro que eu não conseguia ver, todos olhando fixamente para o chafrente, sem se mover, sem piscar. O brilho passou deslizando e continuou descendo pelos trilhos, desaparecendo lentamente entre as árvores até desaparecer. Fiquei ali por um longo tempo depois, minha respiração ruidosa no silêncio. A floresta permaneceu quieta, quieta demais. Mas o cheiro me atingiu então. Fumaça de carvão cortante e seca, impregnada no ar. Eu não sentia aquele cheiro desde pequeno, quando meu avô costumava queimá-lo no fogão durante o inverno. Virei-me e voltei, não rápido, mas firme, cada passo mais pesado, como se algo estivesse atrás de mim, longe o suficiente para ficar fora de vista. Quando cheguei à beira da Hollow Creek Road, o cheiro já tinha diminuído, mas me seguiu até em casa. Não contei a ninguém naquela noite. Não sabia como. Era estranho demais para colocar em palavras, como se eu dissesse em voz alta, voltasse. Mas alguns dias depois contei ao meu tio. Ele não riu, não me disse que eu estava inventando. Ele apenas assentiu lentamente e disse: eles nunca mais saíram da linha depois daquele acidente. As pessoas que foram naquela noite nunca mais voltaram para casa. Talvez você tenha visto por onde eles andaram desde então. Eu nunca mais voltei, nem de dia, nem com amigos, nem nunca. Mas em algumas noites, quando o tio Vento está perfeito, juro que sinto aquele cheiro de novo. E toda vez me pego prestando atenção no ronco. 8. A última casa em Briar Lane. Briar Lane nunca foi realmente uma estrada, mas como uma faixa de asfalto rachado que não levava a lugar nenhum para onde alguém quisesse ir. Cresci em uma pequena cidade nos Apalaches, onde as pessoas sabiam os nomes umas das outras, onde fofocas eram trocadas tão facilmente quanto receitas de tortas, e onde as crianças aprendiam cedo em quais lugares não se devia ficar depois de escurecer. Briar Lane ficava na extremidade da cidade, onde os postes de luz rareavam e o mato engolia o que antes eram calçadas. Terminava em uma fileira torta de casas que haviam sido construídas para os operários da fábrica na época em que a fábrica de papel ainda funcionava. A maioria delas havia apodrecido no lugar há muito tempo. Telhados cederam, janelas estavam quebradas ou seladas com um compensado desgastado, e varandas da frente inclinadas para a frente como se estivessem se curvando sob um peso invisível. A última casa era aquela sobre a qual todos cochichavam. Era alta e estreita, com tinta branca descascando e tábuas empenadas pregadas aleatoriamente nas janelas. As tábuas estavam cinzentas devido ao tempo, e no verão era possível ouvi-las ranger quando o calor as fazia inchar. Ninguém morava lá desde que eu me lembrava. Meu avô dizia que estava abandonado desde antes de ele nascer. Embora uma vez eu tenha ouvido um homem na loja de ferragens murmurar que algo havia expulsado a última família no meio da noite. Ninguém nunca disse exatamente o que era esse algo. Passei por lá muitas vezes quando criança, geralmente em grupo, geralmente à luz do dia. Mas em uma fria noite de outono,
Me vi voltando para casa sozinho depois de ajudar um amigo a tirar algumas caixas da garagem dele. Era mais tarde do que eu pretendia, e o único caminho de volta, sem pegar o caminho mais longo, era pela Briar Lane. A lua estava alta, nuvens finas a atravessavam, lançando luz suficiente para tornar as sombras nítidas. As casas pareciam mais próximas umas das outras à noite, suas formas se aproximando da estrada, e o ar carregava aquela quietude quebradiça que surge logo antes da geada. Mantive as mãos nos bolsos do casaco e a cabeça baixa, caminhando rápido, mas, ao passar pela penúltima casa, vislumbrei um brilho fraco à frente. Reduzi a velocidade, estreitando os olhos. A luz vinha das rachaduras nas tábuas da última casa. Parei no meio da rua. Não era a luz quente e bruxuleante de uma lanterna ou vela. Era constante, pálida e fria, como a que se vê saindo de uma velha TV de tubo ligada em um quarto escuro. Ela vazava por entre as tábuas, em raios finos e inclinados que se estendiam pela varanda e penetravam no mato. Disse a mim mesmo para continuar andando, mas algo em mim, curiosidade, ou talvez o mesmo lado mórbido que fazia com que nós, crianças, nos desafiássemos a bater na porta, me puxou para a frente. Quanto mais me aproximava, mais notava um som por trás do farfalhar das folhas secas. Música. Era tênue, flutuando no ar como fumaça. Um piano, lento e deliberado, as notas arrastadas como se estivessem sendo tocadas por alguém perdido em pensamentos. Não havia melodia que eu reconhecesse. Apenas uma linha sinuosa de som, que parecia triste e expectante ao mesmo tempo. Os pelos dos meus braços se arrepiaram sob o casaco. Cheguei ao portão da frente, que pendia torto em uma dobradiça enferrujada, e dei um empurrãozinho. Ele se abriu para dentro sem fazer barulho. O caminho para a varanda era mais terra do que pedra agora, mas pisei com cuidado para não esmagar as ervas daninhas endurecidas pelo gelo. A música era mais alta ali, embora ainda abafada, como se viesse de dentro da casa. Quando cheguei à varanda, vi que a porta da frente estava aberta o suficiente para deixar uma fresta escura. Minha respiração ficou suspensa no ar e, por um instante, pensei em gritar, perguntar se havia alguém lá dentro, mas minha garganta estava apertada. Inclinei-me ligeiramente para espiar pela abertura. O que vi me congelou onde estava. A sala além estava escura, iluminada apenas por aquela luz pálida e artificial. Na extremidade oposta havia um piano, a superfície empoeirada e a madeira deformada pelo tempo. No banco, uma figura estava sentada, imóvel como uma fotografia, de costas para mim, ombros estreitos, sob um casaco escuro e puído. A cabeça estava ligeiramente curvada, como se estivesse olhando para as teclas, só que as teclas não se moviam. A música continuava tocando, constante e ininterrupta, mas as mãos da figura permaneciam imóveis em seu colo. Observei por alguns segundos, minha mente tateando em busca de uma explicação, um alto-falante oculto, talvez, ou um truque dos meus olhos. Mas então, como se um fio invisível tivesse sido cortado, a figura se endireitou, lentamente, devagar demais. Virou a cabeça em direção à porta. As sombras engoliram seu rosto completamente, mas senti o peso de seu olhar pousar sobre mim como uma mão fria. Minha respiração engasgou e cambaleei um passo para trás. A música parou no meio da nota, deixando um silêncio tão profundo que ecoou em meus ouvidos. Por um longo momento, nenhum de nós se mexeu. Então me virei e voltei rapidamente pela trilha, meus passos repentinamente altos. Não corri, não porque não estivesse com medo, mas porque tinha certeza de que, se corresse, ouviria passos atrás de mim. Não olhei para trás. Quando cheguei ao fim da rua, o brilho havia sumido, a casa escura novamente. Continuei andando até chegar à minha rua.
meus pulmões queimando no ar frio. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e sentei na cozinha, ouvindo o zumbido da geladeira até me sentir firme o suficiente para ir para a cama. Na manhã seguinte, voltei à luz do dia, dizendo a mim mesmo que tinha imaginado tudo. As tábuas das janelas estavam pregadas com firmeza, tão desgastadas pelo tempo que pareciam não ter sido tocadas há anos. A porta estava fechada e uma corrente frágil pendia da trava. O lugar parecia exatamente como sempre fora, vazio, sem vida. Mas quando o vento mudou, juro que captei o mais tênue traço de música, flutuando além do alcance da audição, como algo esperando a noite certa para começar a tocar novamente.